Mas o fato que é, a gente está com a Wandinha aqui, e aí vem as sugestões. E a gente, às vezes, não sabe a história que a pessoa está querendo. Por que você quer abordar esse assunto aqui? A gente não sabe. Uma que sempre vem de sugestão é da Madeleine McCann, que a gente não sabe. Eu não tenho ideia de quem foi essa menina, entendeu? Quando fala, é uma menina, eu falei, tá, mas o que a gente vai falar? Eu vi eu vi esse doc aí, sei. Esse documentário que tem na Netflix, né? Mas eu não comecei a me incomodar lá pelo meio, porque os portugueses, assim, nada contra os portugueses, mas temos as polícias, muito público português. os policiais lá de Portugal começaram a me dar um negócio, assim, que eles falavam uns absurdos, e eu ficava, cara, que coisa constrangedora. Mas vamos lá falar disso. Deixando claro que, lógico, são policiais específicos. Você não está dizendo que todos os portugueses Não. Se fosse no não Brasil, sabem resolver um crime. se fosse uma menina inglesa que tivesse sumido no Brasil, eu provavelmente sentiria a mesma coisa. Foi em Cascais esse crime? Acho que foi, né? No Algarve. Algarve. Mas é litoral também? Olha, eu não sei Litoral. nada da história. Litoral. Eu só Porque tem conheço essa muito parte inglês, porque tem a né? história. Tem muito inglês no litoral do Portugal. Não conheço Portugal. A Mad é o seguinte, ela desapareceu nessa praia, o casal era inglês, foi passar férias num resort que tem ali perto. E é aquilo, né? Vamos deixar as crianças aqui dormindo e vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisinha ali num bar que, como todo mundo fala e pensa, era perto. Mas não era assim tão perto. Então, eles estavam em um grupo e meio que cada um de tempos em tempos levantava para ver as crianças. Só que aquilo, isso antes de começar a beber, né? Uhum. Porque a quantidade de garrafas de vinho que tinha ali em cima, você ia vendo ali o teor alcoólico, né? Mudando as horas, né, de vistoriar as crianças. E os outros também estavam com os filhos dormindo e quando chegou no quarto, cadê a menina? A menina desapareceu. A Madeleine, ela era pequenininha, acho que 3 anos, se eu não me engano, ela tinha. Agora eu não lembro a idade exata dela, mas acho que eram 3 anos. E não achavam, e aí o que eles fizeram? Chamaram os pais perceberam que os irmãos estavam no quarto, não tinha acontecido nada. Só que acontece que a janela, ela estava aberta, né? E dava, assim, esse resort, ele tinha uns cômodos, assim, eram apartamentos mesmo, então tinha umas janelas que davam para a rua. E aí todo mundo começou a procurar, fizeram uma varredura geral ali naquela praia. E, na verdade, diversas pessoas, teoricamente, viram a Madeleine McCann, mas, mais uma vez, endossando aí o que vocês falaram sobre a polícia, foi, assim, muito fácil. Teria sido muito fácil recuperar a menina, mas eles foram muito lentos. Eles não fecharam as fronteiras, eles não fecharam nada. Eles ficaram um tempo até na estrada, olhando, aí passa no documentário, inclusive, isso, como eles paravam os carros. Você chegou a ver? Passava 50 carros, eles paravam um carro. Então, foi aquela coisa, mas, a gente vai conseguir encontrar ou não vamos encontrar. E por que estava acontecendo isso? Um pouco antes da Madeleine desaparecer, outras crianças já tinham desaparecido. Era a Joana, tinha um outro... Eu fiz também o da Joana, porque a Joana desapareceu, só que a Joana era pobre. Esse caso, ele só deu repercussão porque ela era uma inglesa rica, né? Então, isso também é real, é verdade. Então, não tem... E a Joana, ela desapareceu e era uma gangue mesmo de pessoas ali que, teoricamente, estavam roubando crianças. Então, depois eles descobriram, tem outras crianças também. Tinha um garoto que ninguém gastou 1/10 do que gastaram para procurar a Madeleine, para procurar esse garotinho. E depois eles tinham sido roubados por um grupo de pedofilia. Então, o duro foi que eles encontraram fitas para saber se a Maddie não estava lá no meio. E aí encontraram o filho dessa mulher. E era um garotinho de 8 anos de idade. Então, vocês imaginem, isso aí eram muitas crianças ali no meio. O da Joana foi um pouquinho diferente, mas eles já estavam nesse looping aí de criança que desaparecia. E eles tentam mostrar para as pessoas que aquele local é muito família e tudo, mas, na verdade, sempre teve um histórico de crianças desaparecerem ali, justamente pela quantidade de estrangeiros que vão para lá. Então, muitos estrangeiros vão para lá, e as crianças acabam desaparecendo. Aí o que acontece? Tem um cara, acho que é um alemão, que eles sempre prometem, todo ano eu vejo na mídia que estão investigando esse cara ele tem uma ficha criminal extensa, é um bom criminoso,
E eles acham que quem pegou a Madeleine McCann foi ele, porque ele estaria na praia naquela época, no ano do desaparecimento dela. E ele também já tinha tentado ali, parece que pegar outras crianças também. E eles acreditam que foi ele que pegou a Madeleine, porque teve uma testemunha. Uma mulher teria visto o homem, que até foi confundido com o pai da Madeleine, e que não era, na verdade, era um alemão. E esse alemão, ele foi, e pelo que eu entendi, ou ele matou a Mad lá em Portugal, ou ele levou ela para a Alemanha. Mas as buscas estão na Alemanha. Eles buscam no porão da casa dele, buscam em vários lugares. Agora, todo ano eles prometem que não, vamos achar as evidências de que a Madeleine desapareceu. Desapareceu não, foi morta e tal, por ele. Mas acontece que essas evidências, elas também nunca aparecem. Uhum. Então, o caso da Madeleine realmente é uma coisa bem, bem difícil. Mas também não é uma menina tão difícil de ser encontrada se ela estivesse viva. Ela tem algo no olho que é muito, assim, muito diferente. Como se ela tivesse uma gota preta no olhinho dela, dentro do globo ocular, assim, você consegue ver. Então, isso, eles até chamam de marca da morte, isso aí, né? E ela desapareceu e hoje eles fizeram tem aí umas reproduções que eles tentaram, sabe aquele que eles envelhecem e tal, como a pessoa estaria hoje, né? E aquela marca, ela parece que ficou ainda mais visível. Então, assim, tá, pode ter outras pessoas com a mesma marca, mas aí você ser loiro, o olho com uma determinada cor, com uma determinada marca, é um conjunto, pelo menos, né, um pouquinho, pra você investigar, um pouquinho diferente. E o fato é que até hoje ninguém tem de fato certeza se foi esse cara que roubou a Madeleine ou não. Existiram teorias de que, na verdade, para poder se divertir, como o casal era médico, os pais da Madeleine, eles teriam dado remédio de alergia ou algum remédio para gripe para as crianças. A Madeleine pode não ter reagido bem a esse remédio e morrido. E eles tentaram ocultar o corpo. No documentário, porque assim, eu li o livro em português de Portugal. Sim. Que é o livro, inclusive, do próprio investigador, que depois foi totalmente rechaçado e todo mundo passou a odiar o cara. O cara era, de fato, bem... Ele fala no documentário também. E, assim, você vai percebendo, conforme eles vão investigando e tal, que eles focaram muito nos pais, né? Porque eles achavam que os pais, eles tinham alguma responsabilidade. E também acabaram levando cães farejadores, um monte de coisa. Eles estavam com um carro alugado e os cachorros teriam sentido o cheiro do que seria ali um corpo ou sangue, várias coisas. Resumindo, ele não achou foi nada, porque assim, na verdade ele pulava também no quarto, ele pulava, aquilo podia até ser, sei lá, vômito de bebê, um dente, eu não sei. Mas não nada de que desse pelo menos ali uma linha para eles investigarem ou procurarem. Foi um pouco diferente do caso da Joana, que desapareceu um pouquinho antes dela, que tinha vários. Eles chegaram lá, tem muitos, sabe, poços de água? Eles vão cavando aqueles poços e tal. E eles chegaram a procurar em mais de 150, assim, diferente, para ver se achava a menina. Ninguém conseguia encontrar a menina. E no caso da Madeleine, não tinha uma linha mesmo. E aí você imagina um lugar fervendo de gente em férias, você encontrar uma criança que desapareceu. Aí você fala, mas era uma criança diferente, era tão bonitinha, tão loirinha. Tá, gente, ela é diferente na TV, mas quando você olha um bando de criança loirinha ali junto, com roupa de banho, ela passa a ser uma criança comum. Então, tinha essa testemunha. E foi essa testemunha que mais tarde chegou e acabou levando a polícia até esse cara. Eles começaram a investigar e olharam a ficha criminal. Ele chegou aí na casa de uma mulher e tentou roubar a filha dela, assim, à luz do dia. E ele também passava pela casa das pessoas e pedia coisas, dizia que tinha uma ONG. Ele falava um monte de coisa. Então, assim, ele já era uma figurinha carimbada no lugar. E aí eles pegaram e começaram a levantar a vida dele. E aí, chegando à conclusão que ele estava lá, também não é uma coisa tão segura, porque a conclusão foi essa, ele estava lá. Ele batia mais ou menos com a descrição que tinha sido dada da pessoa que viu, né, o momento e tal, que a menina desapareceu. Mas também não existe uma certeza. Enquanto não encontrar pelo menos um corpo, não tem como dizer que o cara fez absolutamente nada. Mas eles também não revelam se ele está preso. Eles não dizem nada sobre isso. A única coisa que a Alemanha diz é estamos procurando. Vamos dar novidades. Teremos novidades até o final do ano.
Só que é o segundo que a gente vai ver. O segundo final Não do ano e tem nada. novidade. Não tem novidade. E quanto mais tempo passa, pior é, né? Acho que era pra ela estar hoje já com quase 18 anos.